último conceito importante para nós é o de campos de energia. Para a gente compreender esse princípio, vale a pena a gente lembrar que quando a gente está falando de sistemas vivos, e aqui a gente está falando de princípios dos sistemas vivos, a gente está falando de sistemas humanos também, né? De sistemas sociais, como organizações, comunidades humanas, né? Territórios ou lugares habitados por seres humanos. Essa lembrança vai ser importante porque quando a gente fala de campos de energia, a gente está olhando principalmente para essa natureza de sistemas vivos. E o que são esses campos de energia? Eles não têm a ver com uma conotação esotérica, não. Eles têm a ver com uma percepção intuitiva que a gente tem, né, dos campos que nos envolvem. A gente percebe quando a gente entra em um lugar e tem um campo de energia vitalizante que faz com que a gente queira estar nesse lugar. Ou então, quando a gente entra em um lugar, a gente percebe que tem um campo desvitalizante que repele a gente ou que desanima, né, a gente. Então, essa é uma percepção bastante natural nossa. Nós percebemos os campos à nossa volta. E, inclusive, nós projetamos e intencionamos as nossas experiências a partir de campos, né? Do que são feitos esses campos? Tanto de condições estruturais, infraestruturais, materiais, quanto de aspectos sociais, fenômenos culturais e dimensões e aspectos simbólicos. Quando a gente olha, por exemplo, para o campo de energia de uma cidade, como São Paulo, a gente percebe que as suas condições arquitetônicas e a sua atmosfera, junto com os sistemas de valores e os hábitos compartilhados socialmente, cria um campo de energia que é diferente de um campo de um assentamento rural, de base agroecológica, por exemplo. A gente vai perceber que são duas coisas diferentes e esses campos, cada um deles informa alguns limites sobre o que é possível ser feito, alcançado, perseguido em cada um desses lugares. Essa é uma definição importante sobre campos de energia. Eles moldam, de alguma maneira, a nossa experiência. Eles incentivam ou desincentivam algum tipo de mentalidade e algum tipo de atitude. Então, a depender dos campos onde a gente está, a gente é mais capaz de realizar algumas atividades ou menos capazes, mais capaz de pensar de uma determinada forma ou de outra. E os campos influenciam não só no que nós pensamos e o que nós valorizamos, mas até mesmo o que nós somos capazes de perceber e de tocar. E por que esse entendimento é importante? Porque a menos que a gente esteja consciente da atuação desses campos de energia na nossa vida e a menos que a gente consiga remodelar, né, reformular, criar intencionalmente campos, é difícil que a gente consiga alavancar um trabalho de regeneração sistêmica. Por exemplo, um dos entendimentos da regeneração, do paradigma regenerativo e de como conduzir projetos regenerativos é o de que a primeira coisa que a gente precisa fazer em um projeto, em uma comunidade, em um território ou em uma organização, por exemplo, é criar um campo de energia vitalizador e um campo de cuidado. E como que esses campos são criados? Na medida que a gente revela um potencial. Revelar um potencial é um dos aspectos que permite a criação de um campo de cuidado, que tem o efeito de na medida que um potencial de uma vocação coletiva, por exemplo, de uma comunidade é percebido por essa comunidade, isso gera um sentido de esperança, uma vontade de participar e um compromisso em se engajar nas atividades que vão ser derivadas daí. Então, para se construir um campo de energia vitalizador, por exemplo, é importante que a gente revele esse potencial e que a gente consiga direcionar o espírito, né, de uma comunidade, esse espírito revitalizado de uma comunidade para a realização de uma atividade. A gente trabalha de forma efetiva com o campus na medida que a gente consegue tanto despertar esse espírito de vontade de participar, quanto redirecionar ou direcionar esse espírito para a realização de uma atividade. Isso é fundamental quando a gente está falando de regeneração, porque a menos que esses campos de energia sejam criados, esses campos de energia vitalizadores ou campos de cuidado, é muito difícil que uma direção de trabalho regenerativo seja incorporada pelas pessoas envolvidas.